desempregado, então fiquei mais na lavoura, né? Pai produtor rural, eu também sou, mas é algo incerto, né? Somente aqui, na minha região, a gente tem muitos fatores climáticos que impedem, né, de ter uma consistência, né, em renda, em qualidade de vida, mas aí eu visualizei uma oportunidade, né? Fui pro caminho do concurso público. No início eu pensei, né, não, vou fazer aqui por gratuito mesmo, mas assim, não sei nem descrever, assim, eu tava mesmo fora, peixe fora do mar, eu não sabia para onde ir, até porque eu não tinha isso de fazer concurso, né? Primeiro saiu o edital da Embrapa, estava aberto, e aí eu digo, vou estudar, vou começar, e passei uma semana assim, bem no escuro mesmo, sem saber o que fazer, vi tantas matérias, eu digo, não, foi algo bem difícil ali, para eu passar, até entrar na comunidade. Quando eu vi um anúncio seu lá no Instagram, e vi, ó, em menos de um ano, eu te passo em um concurso, isso me tocou, e aí eu fui a fundo ver a comunidade, foi automático. No primeiro dia eu já vi muita diferença, já, e vi que estava no caminho certo, em pagar e investir, que é um valor, não sei usar nem a palavra, um valor pequeno é para o que você vai ganhar, né? Você ter um salário excelente em um serviço público. Para você ter ideia, eu entrei dia 13 de fevereiro na comunidade, 13 de fevereiro de 2025, são marcadas em mim. E o concurso, a prova do concurso da Conab foi dia 13 de julho. Então foram 5 meses aí para eu passar, né? Então foi assim, foi muito intenso, sabe? Mas quando eu vi o resultado da prova objetiva, eu fiquei entre os primeiros. E aí faltava a discursiva, né? A discursiva, como somente era uma vaga imediata, as demais eram cadastro reserva, tinha por obrigação ser o primeiro. Quando eu estava em quarto no objetivo, quando saiu a nota da discursiva, né? E a classificação geral que eu fiquei em primeiro foi justamente estava minha esposa e estavam também meus amigos acompanhando na casa deles, né? E aí quando saiu o resultado, que fiquei em primeiro, aí todo mundo veio aqui em casa aqui falou, uma festa só, graças a Deus. Meus pais, né, foi pro telefone, né? Então foi muito emocionante, assim, porque estou desempregado, né, e chegar sabendo que conseguiu, não foi rápido, né? Foi no momento certo, né? E por mérito também, né? A gente tem que correr atrás. Se quer conseguir, tem que suar. Se tu for com muita fé, a gente chora, a gente se emociona, até as lágrimas vêm, né? Foi muito emocionante mesmo. Realmente passa, né, por dificuldade financeira, mas agora eu vou, né? Você vai querer Highlander, né? Sejam bem-vindos aqui ao nosso quadro favorito aqui do Concurso Agro, um quadro onde a gente entrevista pessoas que chegaram no objetivo pelo qual todo mundo começa a estudar para concurso, né? Ninguém começa a estudar para concurso só para ficar mais inteligente. A gente começa para chegar num resultado que é de aprovação. E hoje nós estamos aqui com mais um aprovado em concurso público. Vou pedir para ele se apresentar, falar pra gente. Fala qual o seu nome, de onde você é, Clécio, onde você se formou também. Meu nome é Clécio de Oliveira Almeida, né? Sou engenheiro agrônomo, formado aqui na Faculdade de Ages, minha cidade aqui, Paripiranga, Bahia. Fui aprovado aí no concurso da Conab. Que ano você se formou, Clécio? Eu me formei no ano de 2017. Fala pra gente, esse é o primeiro concurso que você passou ou você já tinha sido aprovado em outros? Então, esse é o meu primeiro concurso, né? Na verdade, eu comecei ano passado, né? Esse foi o terceiro concurso da Conab. Qual que é o cargo que você foi aprovado e como que é a sensação de saber que agora você é um funcionário público aprovado? A função é analista, né? Em engenharia agronômica. Estou lotado numa unidade armazenadora, né? Não lá. A sensação é ótima, né? Sensação indescritível. A ótima sensação, né? Sensação muito positiva. E fala pra mim, por que você resolveu que queria ser concursada, Clécio? Basicamente não olhava, né, para um dos concursos, mas aí eu visualizei uma oportunidade, né, buscar uma qualidade de vida, vi muitos concursos na área de formação, então instigou, né, a estudar, a começar a estudar para concurso público. Não tinha feito nenhum até então, na minha vida, né, e aí eu digo, não, vou buscar essa vaga aí no serviço público. Nessa sua trajetória, antes de entrar no serviço público, qual que foi o momento mais difícil? Teve algum fator que pesou para você querer caminhar para esse lado? Sim, o principal fator foi o desemprego, né? Para outro mundo desempregado, então fiquei mais na lavoura, né? Meu pai é produtor rural, eu também sou, mas é algo incerto, né? Principalmente aqui, na minha região, a gente dá com uma cultura de milho sequeiro, tem muitos fatores climáticos que impedem, né, de ter uma consistência, né, em renda, em qualidade de vida, então fui para o caminho do concurso público. Conta pra gente um pouco como que era a sua rotina ali, estudando para concurso. Era uma vida tranquila ou você tinha outras coisas para fazer além de estudar para concurso? Para iniciar, né, eu estava no escuro realmente. Primeiro saiu o edital da Embrapa, estava aberto, e aí eu digo, vou estudar, vou começar. E passei uma semana assim, bem no escuro mesmo, sem saber o que fazer, vi tantas matérias, eu digo, não, foi algo bem difícil ali, até
entrar na comunidade. Vi um anúncio no Instagram, minha rotina, como eu estava desempregado, minha rotina era o dia inteiro estudando. Então, assim, algo a favor para mim, que era o tempo que eu tinha. Minha esposa me ajudou bastante nesse período. Minha filha levava para a escola, depois ia até a casa, levava ela para casa da minha sogra, então eu tinha o dia inteiro. Tinha noite. Eu levei 100% a favor esse tempo, porque eu não podia também procrastinar, né? É como você fala sempre aí, né? Às vezes o tempo ele atrapalha. Se não, dá tempo de fazer isso amanhã, outro dia, e vai passando para frente. Não, eu joguei a favor o tempo que eu tinha, estudava aí de 6 a 7 horas diárias. Sempre revezando, né? Alguma outra atividade, jogar futebol, ficar um pouco com minha filha. Mas era isso, era 2 horas, 2h30 pela manhã, mais 2 horas pela tarde. E à noite também mais 2. Eu concluí aquilo que tinha durante o dia, né? Minha esposa tem uma filha de 3 anos, né? No momento. Antes de você ser aprovado nesse primeiro concurso, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou com relação a estudar, se organizar, aprender? O que foi as coisas que mais desafiadoras para você e como que você enfrentou isso? O desafio realmente, como eu estava desempregado e precisava urgentemente, né, de uma resposta para mim, para minha família, era a necessidade, né, de passar no concurso. E aí isso às vezes me abalava um pouco, sabe? E no início também, para me planejar, eu lidava aquilo como uma corrida, né? Eu tinha que chegar primeiro, chegar ali e passar. Então eu sou um cara também muito competitivo. Então, ao mesmo tempo, isso foi bom para mim, que eu sempre estava ali. Aí a planilha super me ajudou bastante. Já teve relatos aí, tantos outros alunos, né? E não foi diferente comigo. Ela me empreendeu, mas no início ali, muito essa questão do se planejar, sabe? Às vezes querer ir para frente demais e pegar, não ir no cronograma correto, né? Por exemplo, assistir muito vídeo aula no início, a descoberta, né? Depois eu passei a fazer leitura em PDF, né? Me atrasou um pouco a fechar o edital. Isso foi o que eu senti, né? Foi a minha percepção nos primeiros concursos que eu fiz, né? Os 2 primeiros. Depois eu fui alinhando muita coisa, perguntava muito a você, não sei se você lembra, na caixinha de perguntas lá no Instagram, me ajudava bastante, porque ali tirava algum, você tem um olhar clínico, né? Você passou. Então ali foi ajustando, sabe? Foi essa questão mesmo aí, a necessidade e montar a estratégia. Você falou que chegou a fazer alguns concursos antes, não conseguiu passar. Como que foi essa experiência de não aprovação e como que você lidava com essa frustração? É assim, o primeiro foi até tranquilo, sabe? Porque já estava, a prova estava muito próxima de quando eu comecei a estudar realmente, né? Concurso da comunidade. Porque antes, ali eu não considero como eu estava estudando, né? Estava totalmente no escuro. No segundo, que eu já fui mais preparado, fechei o edital bem antes, consegui revisar bem. Me frustrou bastante, né? Não ter chegado nem na corrigida discursiva. Fiquei a 2 vagas para corrigida discursiva, onde eu poderia lutar por uma vaga. Então fiquei assim, poxa, onde é que eu tô errando, né? Onde é que eu tô errando? Mas serviu de base para ver onde eu estava errando e ajustar isso, sabe? Mas assim, a frustração, ela vem realmente, bate, né? Você fica pensativo, será que eu vou conseguir? Mas aí cabe a gente ser resiliente, né? E tentar buscar aprovação. Foi o que eu fiz, né? Corri atrás. Pensou em desistir em algum momento? Não, pensei em desistir não. Outra coisa também que eu achei muito difícil é porque como eu vinha muito de uma prática, né? Praticar tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, no campo, eu vi que era muito diferente a questão de concurso, né? Por mais que eu tivesse um embasamento, tivesse com informações, eu não estava conseguindo acertar a questão correta. Então foi a partir da comunidade que eu disse, não, esse é o caminho, que vamos por aqui. Foi muito difícil também sair, né, de um parâmetro para ir para outro, sair da prática que eu tinha para uma teoria, né, mais aplicada. Na verdade, realmente o que cai em concurso, isso bem, um norte bem específico mesmo. Falando dentro um pouco disso que você falou, na parte técnica, teve algum assunto que você demorou mais a pegar, assim, teve mais dificuldade? E como que você fez para conseguir chegar no resultado que você precisava? Sim, teve as matérias de geoprocessamento e legislação agrária, né? Foram as duas pedras no sapato, vamos dizer assim, né? Como eu estava dominando bem fitopatologia, entomologia, solos, percebi que essas duas estavam me tirando pontos, né? Então eu fui o que em cima dela. Já tinha feito a descoberta, eu fui lá fixar e confrontar essas duas matérias. E aí
nos outros concursos eu consegui já acertar questões, né? Identifiquei, na verdade você falou, olha, você é bom nisso aqui, essa matéria, agora para aquela que você tá baixo, né? Tá com pontuação baixa. Você fala muito a questão lá eu coloquei muito na mente a questão dos 80%, sabe? Levei muita risco. Tinha 50%, 55% de taxa de acerto nas questões, em geoprocessamento, em legislação agrária, e as outras eu tinha 90, 95, 85. Então eu dei ênfase, foquei nessas que eu estavam bem abaixo. Isso aí, né? Fechar os pontos cegos, aquelas coisas que vai. Muitas vezes o seu concorrente tá perdendo também, né? Então, tipo, se você continuar perdendo esses pontos, eles vão empatar ou ele vai ficar na sua frente, né? Então, se você ganha esses pontos, você passa ele. E você tentou, em algum momento, estudar só com conteúdo gratuito? Por que você achou que você investir era a melhor opção para você? No início eu pensei, né, não, vou fazer aqui por gratuito mesmo, mas assim, não sei nem descrever, assim, eu tava mesmo fora, peixe fora do mar, não sabia para onde ir, até porque eu não tinha isso de fazer concurso, né? Pra você ter ideia, eu entrei dia 13 de fevereiro na comunidade, 13 de fevereiro de 2025, são marcadas em mim, e o concurso, a prova do concurso da Conab foi dia 13 de julho, então foram 5 meses aí que pra eu passar. Foi assim, foi muito intenso, sabe? Quando eu vi um anúncio seu lá no Instagram e vi, ó, em menos de um ano eu te passo em um concurso, isso me tocou. E aí eu fui a fundo ver a comunidade, foi automático. No primeiro dia eu já vi muita diferença já e vi que estava no caminho certo em pagar e investir, que é um valor, não sei usar nem a palavra, um valor pequeno é para o que você vai ganhar, né? Você ter um salário excelente em um serviço público. E depois você entrou na comunidade, qual foi a primeira mudança que você percebeu e que você já sentiu alguma diferença? A mudança já foi os conteúdos, o material, né, de qualidade, realmente o que cai em concurso. A planilha suprema, aí ela já me deu o norte. Olha, você vai iniciar o dia por essa atividade e concluir o dia com essa atividade. Então isso, né, me deu o norte ali, me empreendeu bastante. Então ali todos os dias eu revisar, descoberta, ativação, né, fazer questões. Então foi a primeira mudança, assim, já a planilha suprema, ela me deu, foi tudo para mim ali, a planilha suprema. Você teve uma rotina que foi uma rotina campeã, que conseguiu a pontuação que você precisava, você foi aprovado. Antes disso, talvez você teve em algum momento uma rotina que não funcionou tão bem. Como que você diferencia essa rotina que funciona, que não funciona? O que você já chegou a fazer errado que depois você conseguiu deixar de fazer? Dentro da comunidade já ou antes dela? Pode ser antes, né? Pode ser coisa que você fazia antes e que depois você começou a fazer diferente e percebeu que antes, Então, o erro estava ali. quando eu decidi estar para concurso, eu passei só uma semana estudando fora da comunidade, né, por conta própria, né? Vamos dizer assim. E dali eu já vi que não ia ter sucesso. E eu entrei na comunidade. Então, a única enorme diferença, né? Conteúdo programático, tudo ali certinho, né, específico, com qualidade, né, as videoaulas, o PDF, tudo mastigado, facilita para você, até para quem trabalha também. Eu tinha um ponto aí que era o tempo, né, a meu favor. Também quem trabalha, né, as suas 8 horas diárias aí, pega tudo também mastigado, sabe? E o que eu tava errando bastante era demorar na descoberta, dentro da comunidade, no início ali. Tava demorando muito na descoberta e não tava revisando bem. Depois que eu fiz isso, que acelerei um pouco mais o processo de descoberta, e aí fiz mais o que revisar, né? E confrontar, cresci bastante isso aí. Lá no início a gente falava muito no ciclo PDFC, né? Planejar, descobrir, fixar e confrontar. Então planejei certinho, mas na descoberta estava falhando, ajustei isso aí até conseguir a aprovação. Isso aí foi minha percepção, né? Tava demorando muito na descoberta, tava demorando muito para fechar edital, então eu percebi isso, né? Vamos tentar fazer um exercício agora, olhando de cima o Aclécio num dia de estudo dele, né? Para esse concurso que você foi aprovado. Se a gente olhar a sua rotina, da hora que você acordou até a hora que foi dormir, como que era o dia do Aclécio estudando, assim, da hora que acordava, tudo que você fazia durante o dia? Pronto, então eu acordava, primeira coisa que eu fazia, abria a planilha suprema. Então tinha lá, primeira coisa que eu fazia, revisões. Revisões ali entre 30 minutos a 1 hora. Flashcards, né, fazia algumas tabelas, quando eu errava questões, colocava conceito esquecido, ou conceito não visto, interpretação errada da questão, ia lá em cima dela e revisava, matéria por matéria. E depois disso, no início ali, enquanto eu não fechava edital, depois das revisões eu fazia descoberta, e na matérias gerais ou específicas. À tarde, fazia o inverso, né? Descoberta, específica dos gerais. E alternando, né? E à noite, à noite eu revisava. À noite eu fazia questões. De manhã, revisões. Durante o dia, descobertas. E à noite eu fazia questões.
E você resolvia bastante questões por dia? Olha, no início, enquanto eu não estava com fechado editado, eu resolvia 200 a 300 questões. Resolvia, a que eu errava, eu já corrigia ali, sabia o que eu errei. Quando eu fechei o edital, que foi, eu estava indo umas 3 semanas para a prova, eu resolvi de 500 a 600 questões diárias. O quanto você acha que os simulados foram importantes para você ser aprovado? O simulado, ele foi muito importante aí. De escala de 0 a 10, eu fui 10, né? O quesito aí me ajudou. Por quê? Porque era com o simulado, ele me orientava, né? Como eu estava indo o meu estudo. Então, até perguntei lá, Carlos, quanto simulado tem que fazer por mês, mensal? 2 ou mais? Não, um simulado já é suficiente, porque ali você vai ver o que errou e corrigir o que errou. Então, eu tive um egresso, né? Do meu primeiro simulado até o último. Comecei ali com 50%, fui para 60%, terminei com mais de 80%, aí 80%, em torno de 80% no último simulado, que foi o que eu passei, né? Na Conab eu tive 84% aí de aprovação. Ao longo dessa caminhada, você que tinha família, não sei se morava em cidades com amigos, colegas, como que era o seu entorno? Tipo, quem que eram as pessoas em volta de você e o que que elas falavam sobre o concurso? Quem que te apoiou? Teve alguém que também não te apoiou? Você falava para as pessoas? Minha esposa, né? Minha esposa foi que disse, olha, estuda para o concurso público aí que você tem capacidade de passar. E aí até falava para ela, né? Ficou algo bem íntimo, assim, a comunidade, né? O concursuário com a gente. Ela chegava ao trabalho e dizia, quantos por cento você acertou? Quantos por cento você está do edital? Ela conseguiu fechar o edital? Quantos por cento você acertou? 70. Ela tá pouco, né? 80. Então, assim, é uma cobrança normal, entendeu? Uma cobrança que fazia com que me colocasse para melhorar, entendeu? A ponto de melhorar. Pais também, né? Sempre perguntavam como estavam os estudos, mas sempre apoiando. Amigos também, amigos muito próximos também, que me ajudaram bastante. Então, até como eu falei lá, né, no agradecimento, no grupo lá do Social e Comemorações, que foi Deus, né? Família e amigos que me apoiaram bastante. Então, assim, eu tive uma rede de apoio muito importante que chegou até a minha aprovação e só apoio. Mas tem esse puxão de orelha aí da minha esposa aí. Quando eu tinha percentual mesmo de 80%, aí não podia, não. Tinha que ser de 80%. Era meu dia, quando ela chegava, e à tarde também. E aí, como tá o progresso? Acertou quantos por cento? Era... Bom que ela conseguia acessar a sua planilha suprema lá do trabalho dela. Eita, Desenrolar era, aí, meu né? amigo. Eu brincava com ela, eu digo, ó, eu tô com uma chefia aqui no meu estúdio, eu tenho uma chefia. Eu sou subordinado. Mas foi muito bom, foi muito bom. Que bacana, né? Envolvida a família, né, no objetivo. Teve alguma coisa que você teve que abrir mão enquanto você dava para concurso? Ou pelo menos na reta final ali, teve alguma festa que você perdeu, alguma coisa, em algum momento você falou assim, que foi aquele momento da separação da vida comum para a vida do cara focado? O Carlos abriu mão praticamente, né? De tudo que era de lazer, eu abri mão, sabe? Só não abri mão de jogar no futebol, mas só uma vez por semana. Coisa que eu jogava 2, 3 vezes por semana no futebol. Tava indo uma vez só. Então, às vezes corria, não deixei de correr, festas, zero. Não, é domingo a domingo, sabe? Minha rotina era de domingo a domingo. No sábado, que diminuía, eu estudava só 2 ou 3 horas. Porque como minha esposa não trabalhava no sábado, eu ficava com ele e minha filha, entendeu? Mas no domingo eu já retomava já. Assim, abrir mão, esse período de 5 meses aí, foi abrir mão de muita coisa mesmo, que não me arrependo, de jeito nenhum. E daí chegou um dia que você abriu o Diário Oficial e estava lá. Como que foi? Então, aí primeiro, né, veio a prova objetiva, mas o resultado da prova objetiva, eu fiquei entre os primeiros, e aí faltava a discursiva, né? A discursiva, como somente era uma vaga imediata, as demais eram cadastro reserva, tinha por obrigação ser o primeiro. Quando estava em quarto na objetiva, quando saiu a nota da discursiva, né, e a classificação geral que eu fiquei em primeiro, foi justamente estava minha esposa e estavam também meus amigos acompanhando na casa deles, né? E aí quando saiu o resultado que fiquei em primeiro, aí todo mundo veio aqui em casa aqui foi uma festa só, graças a Deus. Cara, que momento, hein? Queria ter visto aí. E como que foi para sua família, assim? Como que você deu a notícia? Meus pais, né, foi por telefone, né? Então foi muito emocionante, assim, porque eu sou desempregado, né, e chegar sabendo que conseguiu. E, assim, eu não falo, não foi rápido, né? Eu falo que foi no momento certo, né? E por mérito também, né? A gente tem que correr atrás. Se quer conseguir, tem que suar. Eu tô com muita fé. Aí eu liguei para eles se emocionaram bastante, né? Claro, a gente chora, a gente se emociona, as lágrimas vêm, né? Ela vem sem a gente esperar. Isso foi muito emocionante mesmo. O que que passava na sua cabeça quando você estava desempregado, você que tem família?
E que mudou depois dessa aprovação? Realmente passa, né, por necessidade financeira, por mais que a gente tenha uma atividade, mas não é uma atividade com esse salário fixo, né? Ah, esse mês eu vou ter isso aqui. Então, como eu tenho uma filha, né, e minha esposa levando tudo, né, levando tudo no peito aí, como diz, ditados populares, eu precisava urgentemente, né, de uma resposta. Então, assim, estava muito difícil, mas nunca baixei a cabeça, nunca... Se abalar, a gente se abala, ficava um pouco triste, mas não baixei a cabeça, não desisti, mas era muito, muito difícil mesmo. E a sensação de confiança depois que chega a primeira aprovação muda? Ah, muda. Muda demais. Eu tava até dizendo aqui minha esposa, agora eu vou. Né? Você vai querer ser o Highlander na estante dos concursos, né? A gente, na verdade, a gente chegou, conseguiu, né? A gente quer agora crescer mais, né? Tende a melhorar. A gente tem que ter isso internamente, né? Isso na gente. Quer sempre querer ser melhor. Eu sou muito competitivo, aí eu fico, poxa. Né, vou fazer mais concursos e tal, né? Mas por enquanto tô bem. Pensando aí em crescer mais de efetivo, né? Tô bem na Conab. Coisa muito, muito boa. E depois que aprende, não tem como desaprender, né? Depois que aprende, não tem não. E fala pra galera, então agora onde que você vai morar concursado? Então eu vou morar lá, né? Em Itabaiana, né? Na cidade que tô lotado, né? Por enquanto eu Baiana, tô sim. passando uma semana lá. A cidade aqui que eu moro é próximo, né? Fica a 75 quilômetros de Itabaiana. Eu tô na Bahia, mas tô bem próximo aqui, é a divisa. Como que é o nome da cidade? Que eu moro aqui, eu resido, Paripiranga, Bahia. Ipiranga. Fica na região aqui do Ah, Ceará. pra gente fechar, Clécio, se você pudesse dar um conselho para aquele colega que às vezes está numa situação parecida com a sua, talvez até tenha alguém desempregado assistindo a gente, ou alguém que já tentou alguns concursos e reprovou, perguntar qual conselho que você daria, aquele colega engenheiro agrônomo que está pensando talvez em começar a estudar para concurso, se vale a pena esse negócio de concurso, e também para aquele colega que talvez já fez algumas provas, não passou, que você falaria para esses colegas aí? O serviço público, né, muito boa, da progressão de carreira, da qualidade de vida, vários concursos saindo aí com ótimas remunerações, né? Vejo muito pessoal falar, remuneração tal, para quem está estudando já há um bom tempo, né, e não conseguiu passar ainda, identificar, né, onde tá o erro. Assim como eu falei aí na entrevista, né, eu estava focando nos meus erros. Por exemplo, em matérias que eu estava com um percentual de acerto baixo nas questões, a descoberta estava demorando bastante, pode ser na área das disciplinas gerais, que está ali tirando a vaga. Então, identificar onde está o erro, ajustar e não desistir. Uma coisa que a gente não pode fazer é não desistir. Vai chegar o seu concurso, vai chegar a sua vaga. Então, no caminho certo com a comunidade, né? Lhe proporciona material de qualidade, lhe proporciona vários selos, né? Várias planilhas supremas, café com leite, são várias opções aí que a comunidade lhe dá, lhe proporciona, né? Para chegar aí na aprovação.